idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Requerimento número 12. Posto de saúde sem enfermeiros. Apresento hoje este requerimento como vereadora que cumpre seu dever de fiscalizar e representar a população. No dia 2 de junho, logo após o encerramento da sessão ordinária desta casa, estive pessoalmente no pronto-socorro municipal após receber denúncias de atrasos e ausência de profissionais do plantão. Infelizmente, o que encontrei confirmou as denúncias. 3 profissionais de enfermagem estavam trabalhando, quando no mínimo eram 6. Chegou a emergência, não tinha funcionários suficientes para o atendimento. Então, eu gostaria de esclarecimentos também da saúde. Vereador Eliane, do seu tempo. Mas não é 5 minutos cada requerimento? Cada requerimento. Eu tenho 13. Foi votado em... Mas a lei é clara, eu tenho 5 minutos para falar de cada requerimento. E eu falei de... Foi votado em bloco. Em bloco, mas eu posso falar, o senhor mesmo me falou. 5 minutos. Doutor Felipe, por favor. Eu posso falar, eu tenho 5 minutos para cada requerimento, faltam 2. Quando foi votado em bloco. Eu tenho que fazer uma votação novamente, consultar o plenário. Eu preciso falar mais 2 requerimentos só. Você tem as considerações finais. Para a votação do repórter? Coloca no plenário, consegue mais o tempo para falar. Faltam 2 requerimentos, presidente. Porque essas que O senhor não pode me tirar o direito de falar, presidente. Termina. Por favor, muito obrigado, eu gosto do senhor. Número 13 do requerimento, terreno das Glorinhas. Refiro-me à situação de terreno conhecido como Terreno das Glorinhas, localizado na Avenida Manuel Machado de Oliveira, indo para Alcides Vieira e Maria Paula Exposito. Esse imóvel não possui calçada nem fechamento, o que representa um verdadeiro risco à população. Crianças, idosos e trabalhadores são obrigados a caminhar pelo leito da via, correndo risco de acidentes. Além disso, a ausência de fechamento permite o descarte irregular de lixo, o acúmulo de entulho, a proliferação do mosquito da dengue. A legislação municipal é clara: calçadas e muros são obrigações dos proprietários e o poder público tem o dever de fiscalizar e aplicar as sanções cabíveis. Lei Complementar número 138, de 22 de fevereiro de 2008. Por isso, solicito o apoio dos colegas para a aprovação deste requerimento. Precisamos saber se esses imóveis já foram notificados, se houve autuação e se nada foi feito. Que a Prefeitura nos diga por que não atuou diante de uma situação tão evidente de descumprimento de lei. E por último, e não menos importante, número 14, requerimento da Casa do Caminho. Apresento hoje um requerimento de grande importância social. Trata-se da solicitação de informações sobre a antiga Casa do Caminho, que até 2024 desempenhava um papel fundamental no acolhimento e apoio à nossa população idosa, oferecendo alimentação, atividades, acima de tudo, dignidade. Desde que essa entidade encerrou suas atividades, não obtivemos qualquer resposta oficial. A comunidade, especialmente os idosos do bairro de Farias e região, ficou desamparada e sem informações. E nosso dever como representantes do povo, fiscalizar, questionar e buscar esclarecimentos sobre o que ocorreu com esse equipamento público. Precisamos saber por que a Casa do Caminho foi fechada, se houve prestação de contas, de recursos investidos, qual a situação do imóvel utilizado e se há, por parte da administração municipal, qualquer plano para retomar ou substituir esse serviço tão essencial. Não podemos permitir que setores municipais voltados ao bem-estar social sejam descontinuados sem justificativa. Transparência, responsabilidade são princípios que devemos cobrar. Muito obrigado, presidente. Peço a palavra, presidente. Concedido. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos colegas, eu gostaria de fazer uso da palavra na discussão desses requerimentos para me dirigir aos senhores, também a toda a população, para fazer uma pergunta, e uma pergunta pertinente a todos os que nos ouvem, porque todos somos formadores de opinião.
pergunta à senhora vereadora, respeitosamente, claro. Qual é, de fato, ou quais são, de fato, as intenções quando se faz requerimento? Será que é só fiscalizar? Porque, veja, nós temos que entender, senhores vereadores, que nossa maior competência ou atribuição dentro do nosso mandato é, de fato, fiscalizar. Saibam disso os senhores. Porém, nós temos que ter discernimento para entender quais são as intenções de cada vereador quando faz um requerimento. Ou seja, eu vou dizer para os senhores, todos os meus ofícios são respondidos. Então eu não vejo necessidade de fazer requerimento se todos os ofícios o Poder Executivo responde. Eu acredito que os senhores também poderão falar sobre isso, se deixou um dia de ser respondido algum ofício dos senhores. Tendo em vista isso, senhores vereadores, eu me posiciono contra os requerimentos, porque o requerimento da oposição, porque eu já fui oposição e eu sei o que eu estou falando, eu estou aqui há quase 20 anos. Qual que é o pensamento quando se faz requerimentos? É só fiscalizar? Não. É fazer com que a máquina pública pare de trabalhar para responder. Até porque o requerimento, ele implica em prazo. Então eu sugiro aos senhores vereadores que votemos contra esses requerimentos e que a senhora vereadora os transforme em ofício, será respondido com certeza. Como líder de bancada do governo, eu me coloco aqui à disposição de todos para esclarecimento, porque a nossa visão e o nosso entendimento de trabalho é que a Araçoiaba siga se desenvolvendo, que a Araçoiaba siga na sua plenitude. Há muito por fazer? Há muito por fazer. Todos os senhores sabem disso, eu também sei disso. Mas nós estamos num momento em que nós não podemos ficar aqui degladiando com o Poder Executivo, tentando travar o Poder Executivo com falas que não darão conta de que as coisas possam dar a sua continuidade. Então eu quero fazer a minha fala no sentido de que o prefeito, ele tem, o Poder Executivo, ele precisa ser fiscalizado e nós podemos fazê-lo através de ofício. Essa é a minha posição hoje, nesse momento de senhores vereadores. Obrigado, presidente. Mais um vereador? Peço a palavra, presidente. Concedido. Presidente, conforme o bem falou do primeiro secretário, a questão dos ofícios, os meus ofícios, presidente, Casa de Leis, todos que estão aqui assistindo a sessão, os meus ofícios estão sendo respondidos, não só os ofícios, mas as indicações. Eu entendo que existem muitos procedimentos. Eu mesmo, quando retornei nesta Casa de Leis no ano passado, eu entrei com vários requerimentos que as respostas, e sempre entrando com ofício também, com indicação, e eu obtive as respostas necessárias do que eu questionei. Esta Casa de Leis, ela não aprovou alguns requerimentos que eu entrei aqui na época, com um entendimento que foi falado pelo secretário, que foi falado pelo presidente, né, que era o Beto, estava como presidente, e eu tive essa oportunidade de estudar essa matéria, de tentar compreender o que o regimento interno fala, quais são os requerimentos. Eu já tive requerimentos aqui rejeitados por essa Casa de Leis, e já tive requerimentos aprovados. Inclusive, nas sessões passadas, quem acompanha deve ter visto que eu tive com alguns requerimentos. E tudo aquilo que é pertinente ao ofício, a própria Casa de Leis, através do secretário, ela explica para o vereador o que é pertinente ao ofício, o que é indicação e o que é requerimento. E, obviamente, tudo aquilo que é enviado para o poder público,
o prefeito tem respondido esta casa. Até porque se você entrar no site, na página da Câmara, vocês vão analisar a quantidade de ofícios e de indicações que eu leio constantemente. Eu chego aqui às 7 horas da manhã, já começo a assinar documentos que são feitos no final da tarde, às vezes durante o dia. O Dr. Felipe envia, ele vem aqui nesta Casa de Leis, toda a equipe da Câmara, e a partir das 7 já começa a responder as mensagens da nossa preocupação, que é dever do vereador. Jamais se esconder da população. Vereador Copa do Mundo, político Copa do Mundo, que só aparece de 4 em 4 anos, Araçoiaba da Serra, não está dando oportunidade mais para estar aqui na vereança e muito menos lá no Poder Executivo. Eu faço parte do mesmo partido do novo vereador e primeiro secretário, que é líder de bancada aqui, que é um dos responsáveis também, é o primeiro secretário. Eu também quero ouvir a fala do nosso presidente em relação a esse tema, mas eu, como já tive requerimentos aqui, rejeitados por essa Casa de Leis, por um entendimento que faz sentido, o Dr. Felipe pode até explanar aí também, tecnicamente falando, essa questão. Se eu não tivesse tendo os meus ofícios sendo respondidos pelo prefeito, eu não veria outra forma de trabalhar no seu requerimento. Independente de travar, de demorar, eu entrarei. Porém, o prefeito, ele vem cumprindo com a obrigação dele, enquanto prefeito, de responder este vereador. Eu não sei os demais vereadores se vocês têm algum ofício ou alguma indicação que não foi cumprida pelo prefeito. Tendo em vista o trabalho que ele está fazendo de colocar à disposição a equipe da prefeitura, às vezes tem ofício que eu vou lá protocolar, pelo fato de eu ter feito uma live, já ter colocado nas redes sociais, presidente, às vezes eu já sou atendido. O ofício está lá, está indo para o setor, eles ligam para mim e falam: Manu, aquele seu ofício, eu vou mandar aqui, porque eu gosto do documento, né? Porque falar é papagaio fala. Então é legal você ter um documento, você ter ali o responsável do setor te respondendo, mas muitas vezes o ofício já é atendido. Então eu quero aqui, na verdade, agradecer a todos os secretários, que quando tem secretário que demora para responder, diretor que não está trabalhando direito, eu já pego o pé da mesa, falo para o prefeito, e a nossa função é fiscalizar. Ninguém está aqui para ser advogado de ninguém, a gente está aqui para defender a população. Então, eu também compreendo o que o senhor explicou e concordo com o senhor. Obrigado, presidente. Eu também dar a minha palavra nessa discussão do requerimento. Eu tenho também um entendimento, como os nobres vereadores. Geralmente, o que a gente faz, primeiramente, a indicação não foi atendido ou não resolveu, a gente faz um ofício. Né? O ofício não respondeu, a gente vai para o requerimento. Um documento que requer prazo. Né? Então, o requerimento, quando o vereador faz o requerimento, já passando por cima da indicação do ofício, ele requer a atenção do executivo, da secretaria, seja quem for que esteja à frente da pasta, para que ele pare de fazer tudo que ele está fazendo para buscar a resposta para o vereador. E quando é um requerimento, processão 2, quando é 15, imagine 15 requerimentos, vai ter que parar tudo que está fazendo para responder os requerimentos. Sendo que o ofício vai ser feita a resposta do mesmo jeito, mas eles não têm o prazo regimental que o vereador tem que ter ali imediato. Então, não vejo diferença em indicação, ofício e requerimento, apenas no prazo que o executivo tem que responder ao vereador. Eu entendo que o ofício sendo respondido, ele não precisa ser feito o requerimento. Desde que respondido na qualidade da pergunta do vereador, então dispensa o requerimento. O ofício tem um prazo mais longo para o executivo estudar a pergunta, para poder responder a pergunta. O requerimento não, ele tem um prazo que tem que ser respondido de imediato
e transforma às vezes aí a ocupação do secretariado, ou seja, então for com mais, tem que ter uma rapidez a mais e descansando de repente o trabalho que eles têm para fazer. Mas aí é pensamento de cada um, o vereador ele é livre para fazer o que ele quiser em plenário, né, para fazer o seu requerimento, sua indicação ou seu ofício. Aí eu vou pôr a votação agora, está encerrada a discussão, e vou colocar em votação aí os requerimentos da vereadora Thierry. Vereador Júnior? Contra. Vereador Mil? Não concordo. Vereador Thierry? Sim, presidente. Vereador Jair? Não concordo também. Vereador Daniel? Não concordo. Vereador Isca? Não também. Vereador Renato? Não concordo, presidente. E vereador Manu? Não concordo, presidente. A maioria que não está concordando com a forma do requerimento de ser mantida aí como executivo, então nós temos aí a recusa do requerimento por 7 votos a 1. Acredito, vereador Thierry, que todos esses requerimentos você vai transformar em ofício, vai ter a resposta, com certeza. As proposituras acima lidas, discutidas e votadas estão à disposição de todos os interessados junto ao site desta Casa de Leis. A palavra está aberta agora para as considerações finais. Peço a palavra, presidente. Concedido. Nessas considerações finais, vou pegar um pouco da fala do presidente também, a respeito lá da fisioterapia, a respeito do espaço, a criação do espaço. Nós estivemos hoje lá, o espaço ficou melhor para que os profissionais possam estar trabalhando. E como mesmo o presidente comentou, a questão da saúde, né? E uma vez que vai conseguir dar mais atendimento e também uma vez que esses pacientes saiam da fisioterapia, já estamos também juntamente com a Secretaria de Esportes, que aqui eu queria parabenizar o trabalho do professor Guilherme, que faz um trabalho com o pessoal lá na Secretaria de Esportes. Todos sabem da dificuldade, isso já vem há muito tempo, por conta de nós não termos espaço suficiente, por conta da construção do ginásio, enfim, isso já é um problema que vem acontecendo por conta da reestruturação, de problemas anteriores aí, a demolição do ginásio, enfim, todas as dificuldades que nós sabemos para estar um prédio público estando sendo construído. Então, e com não tanto espaço assim, esse profissional, o professor Guilherme, faz um trabalho incrível, e essa junção entre a saúde, e sempre eu enfoco nisso como estando vereador e também como profissional de educação física, essa aproximação do esporte com a saúde, com o esporte, com a qualidade de vida, porque a
a cada real investido em qualidade de vida, você diminui a questão dos investimentos na saúde, isso pode estar levando. E nunca se falou tanto em qualidade de vida. Então, acho que é promissor, tem tudo para acontecer. Claro que é um processo, nós precisamos entender esse processo que a gente vem construindo há algum tempo, né? E, mais uma vez, eu acho que o caminho está certo, está perseguindo o caminho certo para realmente levar mais qualidade de vida e transformar a cidade da Serra, sem dúvida nenhuma, uma cidade exemplo em qualidade de vida. Eu agradeço pela oportunidade e uma boa noite a todos. Peço a palavra, presidente. Concedido, não. Boa noite a todos. Também gostaria aqui de parabenizar mais uma inauguração da nossa gestão, o nosso centro de reabilitação, que antes era um espaço menor, hoje tem um espaço amplo, tem condições de fazer vários atendimentos a mais do que fazia. E tenho certeza que nossa secretária de saúde está correndo atrás para atendê-los todos da melhor forma possível. Também agradecer também ao secretário de Serviço, Fernando e Gaúcho, por todos os pedidos feitos. Só, presidente. Obrigado, uma boa noite a todos. Essa palavra. Concedido, não. Senhor presidente, quando eu entrei com o requerimento, talvez seja para uma fiscalização maior, que isso é o dever do vereador, como o senhor mesmo disse, cada um tem uma interpretação do jeito que acha que é o necessário, mas a lei é clara, né? Então, doutor Felipe, eu gostaria que o senhor fizesse um levantamento para mim de todos os ofícios e requerimentos que eu vou representar no Ministério Público. Afinal, essa Casa de Leis não está me deixando trabalhar da maneira como eu gostaria. Gostaria, presidente, de todos os ofícios, tá? Desde quando eu entrei. Então, vamos fazer um ofício e aí a gente faz para o Ministério Público. Talvez assim eu consiga obter resposta, porque os meus ofícios não estão sendo respondidos, eu não estou satisfeita do que está acontecendo. Presidente, estive em Brasília, estou muito feliz, porque eu acho que a gente cobra, mas eu fui atrás de recursos, fui atrás de muitas coisas para Araçoiaba, e foi uma experiência muito incrível. Então eu queria deixar aqui um agradecimento à participação em Brasília, fortalece ainda mais o compromisso com Araçoiaba. Estive em Brasília participando do evento promovido pelo Partido Liberal, uma oportunidade valiosa para debater políticas públicas, fortalecer parcerias e buscar recursos que beneficiem diretamente nossa cidade. O evento foi extremamente satisfatório, com trocas de experiências e propostas que certamente contribuirão com o desenvolvimento de Araçoiaba da Serra. Estamos cada vez mais presentes, mais atuantes e mais comprometidos com os interesses da nossa população. Seguimos juntos, firmes, na luta por uma cidade mais justa, moderna e acolhedora para todos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado aos nossos vereadores. Mais um vereador? Peço a palavra, presidente. Concedido, não. Também quero deixar aqui para a população mais uma intenção deste vereador, eu e também o vereador Daniel, estamos aí já nos planejando para a próxima quarta-feira, irmos para a Assembleia, para a Leste, e temos algumas agendas ali para também, sabemos que as voluntárias, elas estão já sendo liberadas pelo governo do Estado, e a gente vai nessa reta final aí correr o chapéu para pedir mais recursos para a Araçoiaba. Se tiver mais algum vereador que queira nos acompanhar, o vereador Daniel está conosco, obrigado pela companhia, vereador. O vereador também correndo atrás de recursos para a cidade. Sobre a fisioterapia, não pude estar presente hoje, porque eu estava com uma agenda externa, mas fico muito feliz porque esse é um projeto que eu dei início no ano passado, junto com a Secretaria da Saúde, o prefeito, e nós conseguimos avançar.
civil. Até no projeto estava a construção de um prédio, mas também inviabilizou pela questão financeira, quando nós então conseguimos equipar o local onde está alocado hoje. Já é um avanço, mas ficamos assim sempre devendo à população, essa que é a verdade. Por mais que a gente faça, a gente nunca consegue atingir tudo em sua plenitude. Sobre os requerimentos que foram recusados aqui hoje, quero deixar claro a toda a população que é notório e sabido do senhor prefeito, e boa parte de tudo que foi mencionado aqui já está em andamento. O prefeito já está trabalhando para dar solução. Então, assim, até desnecessário o requerimento, tendo em vista aquilo que o prefeito já está atuando. E nós aguardamos, então, as devidas soluções para que a gente possa, então, trazer aqui para a população. Senhor presidente, era isso que tínhamos para falar. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe a nossa querida Araçoiaba. Mais algum vereador? Eu vou usar também esse espaço aqui das considerações finais, né? Vou votar aí no assunto dos ofícios dos requerimentos. Como disse para a vereadora, que ela entra com os ofícios, esses 15 requerimentos, e quando ela fala que não está recebendo resposta dos ofícios, aí eu tive que entrar também no mérito, porque sou eu que recebo e eu que assino as respostas. E eu acho que não tem nenhuma resposta em aberto ainda. Sempre é uma ou duas que não chegou de ofício, mas a maioria ou todas que você resolveu a resposta, sou eu que assino a chegada aqui na Câmara e despacho para os vereadores, né? Então, senão fica como eu estou recebendo também. Então, a maioria dos ofícios foram respondidos e foram entregues para os vereadores, todos os vereadores que oficializaram. Só estou falando isso porque sou eu que assino as respostas do meio do Executivo, tá bom? Como não há mais nada a ser discutido, eu agradeço a presença de todos e declaro em nome de Deus encerrada a 19ª sessão ordinária de 2025. Uma boa noite a todos.